Bem-vindos ao mistério de uma civilização extinta há milhares de anos. Cercado de história e mistério enigmático, que no passado viveu uma das civilizações mais impressionantes do seu tempo. Conhecida como a civilização alafiana, não foi só um império, mas uma cultura neolítica de aldeias agrícolas que floresceu no norte da Mesopotâmia entre cerca de 5.000 a 6.000 anos antes de Cristo, conhecida sobretudo pela cerâmica finamente pintada, casas circulares e uma vida aldeã relativamente igualitária. Ela não acabou em uma grande catástrofe ou conquista, mas foi sendo transformada gradualmente e substituída pela cultura ubaidita no chamado período de transição Alaf-Ubaide. A cultura Alaf surgiu no Neolítico Tardio, em uma ampla região que cobre o norte da Síria, o norte do Iraque, e partes do sudeste da Turquia, tendo Tel Alaf, na fronteira sírio-turca, como sítio tipo. O florescimento principal é datado, em termos aproximados, entre 6.000 a 5.000 a.C., embora alguns autores empurrem o início para o fim do sétimo milênio a.C. com uma fase pré-Alaf. A cultura distribui-se em dezenas de pequenas aldeias, formando uma grande rede de interação cultural, sem um centro político único ou Estado. As aldeias e as casas daquele período eram construídas por aldeias pequenas, comunidades autossuficientes, baseadas em agricultura de sequeiro e manejo de rebanhos, espalhadas pelas planícies onduladas da Síria e do norte da Mesopotâmia. Um traço marcante são as casas circulares de planta em tolos, às vezes combinadas com anexos retangulares. Esses prédios podiam servir tanto como habitação quanto como celeiro ou construção comunal. Os povoados mostram organizações simples, grupos de casas em torno de espaços abertos, sem evidência clara de palácios, templos monumentais ou muralhas militares, o que sugere sociedades de aldeia relativamente igualitárias. Economia e modo de vida. A base econômica era uma combinação agropastoril, cultivo de trigo, especialmente émer, cevada, leguminosas como lentilhas e possivelmente linho, flax, junto com criação de ovelhas, cabras, bovinos e também porcos. Há sinais de rebanhos de gado sendo deslocados entre aldeias, o que indica mobilidade sazonal e interação constante entre comunidades. Encontram-se também vestígios de redes de troca de longa distância, como obsidiana, vidro vulcânico, vinda da Anatólia Central e Oriental, mostrando contatos bem além da região imediata. Sociedade, religião e arte. As escavações apontam para sociedades pouco hierarquizadas, mas não totalmente igualitárias. Há pistas de chefes locais ou casas ligeiramente mais destacadas, bem como selos e lacres de argila usados para controlar acesso a bens armazenados. Figuras de argila, muitas vezes femininas, e objetos de adorno, contas, joias simples, sugerem práticas rituais domésticas e crenças ligadas à fertilidade, à família e talvez ao culto de antepassados, embora sem textos escritos sejam apenas hipóteses. O traço artístico mais famoso é a cerâmica Alaf, vasos finos, muitas vezes de paredes delgadas, decorados em policromia, várias cores, com motivos geométricos, espirais, rosetas e figuras estilizadas, provavelmente usados como objetos de prestígio e em banquetes. Contatos e influência. As semelhanças de cerâmica, arquitetura e organização das aldeias ao longo de uma vasta área mostram que a cultura Alaf funcionava como uma grande cultura em rede, sem capital, mas unida por estilos e práticas compartilhadas. Ainda que seja anterior às cidades-estado sumérias, o Alaf faz parte da longa evolução que leva da agricultura neolítica às sociedades urbanas da Mesopotâmia, influenciando tradições de cerâmica, aldeia e organização comunitária no norte. A circulação de bens como obsidiana e possivelmente alguns metais, pequenos objetos de cobre, indica que o Alaf já participava de sistemas de troca regionais complexos. Como foi o fim
Da cultura alafiana não há evidência de uma destruição súbita e generalizada da cultura alaf. Em vez disso, os estilos alaf vão desaparecendo gradualmente por volta de 5.500 a 5.200 a.C., sobrepostos ou substituídos pelos elementos da cultura Ubaid, vinda mais ao sul. Alguns sítios mostram estratos contínuos passando de Alaf para uma fase intermediária chamada período de transição Alaf-Ubaid, Hut, em que cerâmicas e práticas das duas tradições coexistem antes de o Ubaid se firmar plenamente. Assim, o fim do povo alafiano é melhor entendido como uma assimilação e transformação cultural. Suas comunidades e descendentes foram incorporando gradualmente novos estilos, ideologias e formas de organização ligadas ao Ubaid, em vez de desaparecerem física ou etnicamente de forma brusca. A chamada civilização alafiana não foi só um império, mas uma cultura neolítica de aldeias agrícolas que floresceu no norte da Mesopotâmia entre cerca de 6.100 e 5.200 a.C., conhecida sobretudo pela cerâmica finamente pintada. A arte botânica de 8.000 anos mostra que humanos tinham pensamento matemático. Através de conceitos como a simetria, repetição e organização geométrica, a cultura alafiana utilizava raciocínios matemáticos para fazer representações artísticas de flores e árvores. Vasos de cerâmica com representações de flores, árvores, galhos e arbustos eram algo comum na cultura alafiana, que vivia no norte da Mesopotâmia entre 6.200 a 5.500 a.C. Um novo estudo, publicado no Journal of World Prehistory, analisou mais a fundo essas produções, revelando que antigos humanos já tinham uma consciência matemática. A descoberta sugere que o pensamento matemático estava presente nas primeiras aldeias agrícolas do Oriente Médio, algo provavelmente desenvolvido devido à necessidade de compartilhar colheitas do campo, por exemplo. Algo que intrigou os cientistas foi a disposição das representações das pétalas e flores com uma simetria precisa e em uma sequência numérica de 4, 8, 16, 32 e 64, indicando um conhecimento aritmético. Ou seja, além dos retratos artísticos, os artefatos tinham uma função matemática. Um dos itens continha representações de vegetais com mais de 8.000 anos, uma das mais antigas já encontradas na história da humanidade. De acordo com a pesquisa, todas as ilustrações trazem evidências de conhecimento geométrico e aritmético das primeiras comunidades agrícolas. A arte botânica mais antiga do mundo mostra que humanos tinham pensamento matemático há 8.000 anos. A representação de organismos vivos em vasos de cerâmica não é algo inédito. Na pré-história, muitas ilustrações de humanos e animais eram feitas em objetos e nas paredes das cavernas. No entanto, a cultura Alaf representa o primeiro momento em que elementos vegetais são incorporados de maneira consistente na história da expressão artística. Ao todo, os pesquisadores analisaram representações de vegetais em 29 sítios arqueológicos. Todos eram feitos de formas diferentes. Esses vasos representam o primeiro momento na história em que as pessoas escolheram retratar o mundo botânico como um tema digno de atenção artística, revela o estudo. Isso reflete uma mudança cognitiva ligada à vida na aldeia e a uma crescente consciência da simetria e da estética. Para os pesquisadores, a sequência numérica para representar a contagem de pétalas e os arranjos com 64 flores demonstram um domínio de divisão espacial, antes mesmo de surgirem os números como conhecemos. A capacidade de dividir o espaço de forma igualitária, refletida nesses motivos florais, provavelmente tinha raízes práticas na vida cotidiana, como o compartilhamento de colheitas ou a alocação de campos comunitários, explica Joseph Garfinkel, em comunicado. As representações servem como um exemplo de etnomatemática, campo que analisa como a matemática está inserida nas práticas culturais.
A arte dos vasos continham flores pétalas equilibradas, ramos organizados em faixas repetitivas, árvores altas com símbolos ao redor como animais. Os autores acreditam que os artefatos foram produzidos com um propósito estético. Isso porque as ilustrações não representam plantas reais, o que fez a equipe descartar a teoria de que os objetos eram usados para fins ritualísticos ou agrícolas. Segundo o estudo, as flores representam respostas emocionais positivas. A cerâmica da cultura Alaf feita com simetria, repetição e organização geométrica revela o raciocínio matemático mais antigo da história. Esses padrões mostram que o pensamento matemático começou muito antes da escrita, afirma Sarah Krulwich. As pessoas visualizavam divisões, sequências e equilíbrio por meio de sua arte. Arte como todo e do fato impressionante, os achados sobre essas coisas só nos moldam o quanto esses achados são muito importantes para a área arqueológica, e no decorrer da história se torna ainda mais incrível todos esses achados de uma civilização que com seus costumes transformaram a matemática em história para o futuro. E o nosso vídeo vai chegando ao fim, espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo, eu ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, até a próxima, aquele abraço.